Falar hoje de como se destacar conduzindo reuniões produtivas que não fazem perder o tempo de ninguém. Eu acho que todos nos sentimos, como eu disse antes, numa situação onde a gente fala, meu Deus, essa reunião poderia ter sido e-mail, ou pior ainda, esses 50 mil e-mails poderiam ter sido reuniões, né? Ou é uma ou é outra, ou foi um desperdício do meu tempo ir na reunião, ou esses e-mails têm 50 mil pessoas falando a mesma coisa, ou isso aqui precisava ser uma reunião. Então é isso que a gente vai falar hoje. Nossa agenda é simples, como eu disse, eu tenho um approach, uma maneira de ver isso de uma maneira muito direta. Vocês vão poder mostrar isso para os liderados de vocês podem aplicar e eu acho que ninguém vai reclamar das suas reuniões. A gente vai falar dos formatos comuns. Olha, existem 1000 maneiras de definir os tipos e os formatos de reuniões. Eu vou fazer um jeito bem simples, direto. Vamos falar de 2 formatos ou propósitos em reunião que a gente vai discutir, que são aquelas que acontecem com mais frequência. Vamos falar da decisão em fazer... Será que precisa fazer reunião ou não? Qual que é o processo de tomar essa decisão, né? Como é que eu me preparo para essa reunião? E também o que acontece, o que eu não posso esquecer durante a reunião. E depois, muito importante, é o follow-up. Tá? Então, são esses os pontos que a gente vai falar hoje. Eu vou te dizer o seguinte, eu vejo 4 tipos de reuniões. Sempre que eu penso em reunião, eu vejo em 4. São 4 propósitos. Primeiro, eu vou compartilhar informação. É unilateral. Tem uma pessoa ou 2 que vão dar informação. Então, o propósito do primeiro tipo de reunião é passar informação. Pode ser distribuir informação, tipo algum anúncio, alguma coisa nova que vai acontecer, pode ser mostrar resultados que vinham acontecendo, ou até dar feedback. Alguém te passou alguma proposta e falou, olha, dá uma olhada lá, depois eu quero saber o que você opina, ou está aqui um projeto que a gente quer ouvir a tua opinião, então você vai e apresenta isso. Pode ser você, pode ser alguém, mas o propósito é passagem de informação. A plateia, por assim dizer, a audiência, ela é mais passiva, ela recebe informação, tá? O segundo tipo de reunião é de engajamento, onde você precisa da participação das pessoas. Pode ser essas reuniões rápidas matinais, que são os scrums, né, para compartilhar informação. Pode ser uma sessão já mais longa de motivação, ou um brainstorming para trocar ideias, pode ser até uma reunião de tomada de decisão, mas elas precisam a participação dos convidados para ter os resultados esperados. Depois tem 2 tipos de reunião que a gente não vai falar hoje, que uma delas é o planejamento e desenvolvimento de um projeto. Isso aí já é um troço mais complicado, geralmente envolve muito mais pessoas, você não conduz diretamente isso, a não ser que você seja um gestor de projetos, não é? Mas geralmente tem um Scrum Master, tem alguém que dirige os projetos, que organiza, então é uma coisa mais complicada, não é disso que estamos falando hoje. E tem outro tipo de reunião que são de desenvolvimento. O que significa isso? São as sessões de treinamento. Também é outro bicho, é outra coisa separada. Existe toda uma técnica, um formato de reuniões onde você ensina, faz um treinamento. Não é disso que a gente vai falar hoje. Tá? Então vamos falar, ou estou passando informação, eu como o apresentador, ou as pessoas que eu convidei precisam participar. São esses 2 tipos que a gente vai falar hoje. Oi, Paulo, Renato... vamos lá. Tudo bom? Boa Tudo. noite. Vamos fechar o microfone e mandar bala. Olha, vamos falar do primeiro tipo de reunião, que é a reunião de compartilhamento. Eu vou te dar informação. É unilateral. A pessoa que é encarregada da reunião, ela e mais alguém, sempre tem alguém que vai passar informação àqueles que estão participando. Então, o que você quer do teu público, daquelas pessoas que você convidou? Simplesmente que eles assimilem a informação que você está passando. Pode ser um processo, como eu disse, pode ser alguma mudança, olha, estamos avisando que daqui para frente alguma coisa vai mudar, ou pode ser feedback, como eu disse, a minha opinião naquilo que vocês me mandaram é essa, eu olhei para os fatos, eu acho que deve ser isso que deve ser feito, você está compartilhando o teu feedback porque foi pedido, um ponto de vista, não é? Ou você está mostrando resultados. Essas reuniões são comuns, né? Quando você vai lá e fala, bom, essa semana vendemos isso, aquilo. Então, geralmente, a equipe de vendas, de marketing, que tem que mostrar resultados e esses resultados impactam, né, o dia a dia da equipe daí para frente, são
naquelas onde você compartilha informação para as pessoas saberem onde elas se encontram hoje. Esse tipo de reunião, como disse, geralmente é mais unilateral, esclarecedora. Unilateral quer dizer só uma ou duas pessoas participam, né, aqueles que apresentam. E geralmente a gente pede assim, gente, olha, eu vou apresentar isso, eu vou mostrar essa agenda de hoje, e as perguntas guardem para o final, vão anotando e as perguntas é para o final. Por isso que eu falo, você não engaja as pessoas à medida que você apresenta. Eu vou dar um exemplo para vocês me acompanharem no raciocínio dessas reuniões. Digamos que tem 4 departamentos ou 5, A, B, C e D. E você é encarregado de contabilidade e finanças, você trabalha nesse departamento e falaram, Paty, você tem que descobrir uma maneira de economizar dinheiro. Você olha para esses 5 departamentos e você vê que departamento 1 e 2, no que se trata de coisas assim, tipo papel e canetinha e coisas de escritório, eles não gastam muito papel de cópia, papel, né? Folhas xerox, né? E os outros departamentos, esses, por exemplo, fazem 100, 200 cópias por semana, e os outros 500, 700, 1.200. E você para e pensa, gente, estou inventando, tá? Você pensa, pô, aqui tem uma oportunidade de economia. Se todo mundo fizesse como fazem os departamentos A e B e só gastassem isso de papel, imagina o que a gente economizava na manutenção das máquinas de xerox, em pastinha e coisinha para guardar todas essas cópias. Por que numa época digital a gente ainda está fazendo papel? Que interessante. Você achou uma coisa aí que se destaca, é uma oportunidade. E você fala, numa dessas seria interessante conversar com essas equipes e ver se tem a possibilidade de abaixar o número de cópias, né? Então, você decide compartilhar essa informação com essas equipes, mas sem compromisso nenhum, só informação por enquanto. Olha, eu estou encarregada de ver se tem lugar para fazer economias e eu achei isso interessante, tá? Você não está pedindo nada fora do que isso. Então, essa reunião é de informação. Agora, você vai ter que decidir, eu passo essa informação. Eu estou falando que já é reunião, mas vamos lá. Eu passo essa informação por e-mail para essas equipes ou eu faço uma reunião? Então, o que eu peço depois, gente, se vocês guardarem o vídeo, essa listinha é super prática para você definir isso aqui é um e-mail, é uma conversa telefônica ou é uma reunião mesmo. Então, você tem que se fazer certas perguntas. Primeiro, a informação é complexa? Bom, isso aqui não é muito difícil, fala por departamento, quantas folhas, mas tem várias colunas, eu acho que pode ser um pouquinho confusa. Então tá, reunião. Será que envolve um novo conceito? Eu acho que eles nunca viram esses gastos, então eu acho que é uma coisa nova, talvez seja a reunião. Pensa bem, será que eu posso fazer e pôr toda essa informação que eu descobri num e-mail simples com uma introdução, com alguns pontos e um fechamento? Eu acho que vai ser difícil, porque eu vou ter que explicar o relatório, a informação que está nele, o propósito, vai ficar um e-mail muito longo. Então tá, pensa que já, né, se você vai ter 5 grupos vendo toda essa informação, um e-mail pode ser complicado. Requer explicar gráficos, relatórios, como eu disse, sim, requer. Essa informação pode chegar a ser mal interpretada? E você pode pensar, olha, eu acho que sim, porque pode ser que eles achem que numa dessas o grupo A e B, será que a gente está fazendo alguma coisa errada em não guardar cópias? Ou, sei lá, né, se você esquecer de colocar isso no e-mail, se você, olha, o intuito não é dizer que um está certo nem outro errado, vai ficar uma conversa muito longa. Tem lugar de uma interpretação, eu acho que é melhor falar numa reunião. E, gente, quando eu falo reunião, pode ser virtual, que a gente está fazendo, pode ser uma reunião ao vivo. A questão é que a conversa tem que ser ao vivo. Pode ser até todo mundo no telefone, cada um olhando para o seu computador, mas é ao vivo. A troca é aí, na hora. E se a informação que eu tenho que dar, não só eu sozinha, são 2 pessoas? Bom, aí, logicamente, tem que ser reunião, porque imagina um e-mail vindo de 2 falando do mesmo tema, é impossível, muito complicado. Mas se você ver que, olha, o negócio é simples, dá para resumir em 1 ou 2 frases e dá para passar essa informação, é só um anúncio, não façam reuniões. Olha, vamos, a partir de sexta-feira, vamos distribuir sorvete no verão para todo mundo. Não precisa uma reunião para isso, talvez. Se for muito complicado tirar as pessoas do que elas estão fazendo para ir pegar o sorvete, sei lá, pode ser que seja, vai depender de onde você trabalha, mas pensa mesmo nessas perguntas para definir, será que é reunião, ou será que é um e-mail, ou será que eu preciso conversar 1 a 1, tá? Agora que nesse caso das cópias decidimos que sim, tem que ser uma reunião, porque o meu intuito é reduzir custos, eu preciso falar com essas pessoas porque eu achei isso uma grande oportunidade e eu acho que é melhor falar
cara a cara, face a face, vamos ver quem que eu vou convidar. Logicamente, a primeira coisa que vai falar, tem que ser o líder desses 5 grupos, né? Nem sempre, pensa bem. Quem precisa saber disso? Será que o líder do grupo A, B, que eles não gastam muito papel, precisam saber? Pode ser que no momento não. Então, se você está na dúvida, eu diria não, eles estão bem. Eu queria mostrar, usar eles como comparação para as outras equipes que estão gastando, não é? Mais papel. Então, a tendência é imediatamente falar, é uma coisa que impacta 5 equipes, vou chamar todo mundo. Não, não é por aí. Você pode até pegar o telefone e perguntar, olha, eu achei interessante alguns números em relação aos gastos, vocês estão fazendo um trabalho excelente, não gastam, não fazem cópias, você tem tudo digitalizado, eu vou explicar isso para as outras equipes, você tem interesse em participar? E é possível que a pessoa fale, não, se vocês só vão falar disso. E por que você vai falar disso, Paty? Eu vou falar porque numa dessas eu vou propor um processo uniforme para a empresa inteira. Quando você fizer isso, e se você fizer isso, aí você me avisa. Por enquanto, não. Então, você tem que ter essa pausa para pensar quem que eu devo convidar. Se não, é aquela pessoa que vai estar sentada lá, falando o que eu estou fazendo aqui, eu já estou economizando papel. Você entende? Não tem valor nessa primeira reunião onde você vai mostrar simplesmente números, tá? Quem que pode ser impactado? Vão ser os chefes de cada departamento, porque se eles têm gastos, os gastos vão contra o departamento. Mas as pessoas que fazem também... Não, peraí. O propósito da primeira reunião é mostrar o potencial de fazer uma economia no departamento. Então, o usuário que está fazendo cópias realmente não se encaixa nessa reunião. Tem que realmente parar e pensar e separar as coisas para entender bem quem que deve estar presente. Quem que vai entender a informação? Quem vai usar essa informação? Quem vai saber até repassar? Porque às vezes você liga para o líder e fala, olha, eu não tenho nem ideia como é que é gasto o papel aqui, eu vou mandar fulano e ciclano, que eles são os líderes das equipes, tá? Para a reunião. Essa pequena conversa, você já salvou o tempo de alguém que falou isso aí, não sou eu, é super interessante, mas mesmo que tenha um impacto no meu departamento e economias, eu acho que tem uma pessoa que tem mais valor. E acabou. Então, façam essa lista dessas perguntas para definir quem são os participantes da primeira reunião ou de qualquer uma reunião onde você está passando informação, tá? Uma vez que você definiu que é uma reunião, sabe quem vai participar, agora você tem que se preparar. E é fácil, às vezes é praticar, e praticar, bom, eu vou ter que dar uma introdução, eu vou ter que explicar esse gráfico, como que eu vou explicar? Explico daqui para lá, ou mostro, você tem que realmente se preparar para ser direto no ponto e da melhor maneira, entregar essa informação da melhor maneira possível. Sem resumir tudo no final, eu sei qual que é o propósito, o que eu quero com essa reunião. É só mostrar os números? Não. Eu tenho que ter um propósito, tá? Então, se for no caso do Xerox, no final dessa reunião, o propósito dessa reunião é vocês receberem, entenderem os números, vocês vão receber novamente esse relatório semana que vem, e em 2 semanas temos que tomar uma decisão se a gente vai mudar os processos ou não. Então, está bem claro qual que é o propósito de hoje. Hoje vocês verem pela primeira vez, vai ter depois um segundo follow-up para vocês se acostumarem com essa informação e tomarem uma decisão depois. Claro. Sem explicar a importância, olha, a economia pode ser X%. Tenham bem claro qual que é a importância dessa reunião. Se você não der valor para a reunião e só falar, estou aqui mostrando e depois a gente vai decidir, mas ninguém entende o impacto que pode fazer, se você fala para alguém, chefe de departamento, vocês podem economizar 20% nos teus gastos de papel e coisas assim, as pessoas vão querer, quero, economia comigo, não é? Sem explicar também o que não é. Olha, gente, esses números não significam que vocês estão fazendo alguma coisa errada, nem significam que outro departamento está fazendo uma coisa certa. Tenha bem claro como você vai apresentar a informação. Se for feedback, alguém te perguntou, olha, dá uma olhada nisso e me diz o que você acha. Pense nesses mesmos pontos. Quero deixar bem claro o que eu acho, mas isso não quer dizer que eu não acho aquilo, ou, né? Bem digerido, bem preparado antes de entrar nessa reunião. Porque essas reuniões são mais curtas, são diretas. Você passa a informação, pergunta, deu para entender o que eu quero dizer? Sim ou não? Perfeito. Próximo. Você vai passo a passo conduzindo o tema de uma maneira rápida e eficaz. E é isso que as pessoas querem. Estou preparado para o impacto que pode causar? É outra pergunta. E se o pessoal ficar bravo, que mal entender? Eu já sei como... Já vou me preparar antes, dizendo, gente, não se preocupem, isso aqui não quer dizer que vocês estão fazendo nada errado, já vou na defensiva, porque eu sei que fulano vai reagir. Você tem que se preparar, você tem que conhecer a audiência, né?
E, muito importante, uma coisa que ninguém faz, gente, é anotar em reunião. Primeiro, eu não sei por quê, eu não sei se acontece com vocês, mas eu vejo muito isso. O pessoal vai para a reunião, ninguém anota nada. Bom, primeiro, se eu vou numa reunião, sou convidada, eu quero estar anotando o que me importa, o que eu acho interessante ou não acho interessante, tá? E você apresentando resultados, apresentando uma proposta, apresentando alguma coisa assim, você quer ter alguém do teu lado que anote a reação dos outros, os comentários dos outros. Por quê? Porque isso vai te servir depois no follow-up, tá? Mas se a pessoa conseguir anotar, geralmente no papel é bem mais rápido, até as palavras exatas que as pessoas estão usando, isso é uma tremenda oportunidade. Eu não vejo uso nenhum. Fulano falou tal coisa, ciclano falou. Você vai se preparar melhor para as seguintes reuniões e até avaliar se a mensagem for bem entregue. Mas eu vejo muito isso que ninguém anota nada. Todo mundo entra, depois todo mundo sai e começa a perguntar: o que eu tinha que fazer mesmo? Para que era isso? Não entendi. Porque não põe a atenção que precisa e anotam. Então, tenha uma pessoa, você vai estar envolvido em dar a informação, você não vai ter tempo de lembrar e prestar atenção em tudo que está acontecendo, tá? Então, você tem que definir essa pessoa antes. No dia da reunião, lembre-se de mandar o convite com uma agenda bem clarinha do que vocês vão, qual que é o tema e os pontos que vocês vão falar e qual que é o propósito, tudo bem detalhado, não é? E, gente, eu não sei se isso aqui está na frente de vocês, quando compartilha a tela, acho que não. E aí, explicar também o formato. Olha, hoje eu vou passar só informação, então eu peço, por favor, que vocês me ouçam e façam as perguntas no final. Temos 30 minutos onde eu vou passar informação e depois eu tenho mais 15 para vocês me fazerem perguntas, tá? E o intuito disso aqui é só vocês entenderem a informação e a gente se preparar para os próximos passos. Combinado? Combinado. Bem claro. E no fechamento, lógico, faça a recapitulação, os próximos passos, como eu disse, as datas. Na sexta-feira eu vou mandar o relatório eletronicamente e depois na semana seguinte a gente vai tomar uma decisão. Bem, as datas, tudo marcadinho, qual que você quer. E estamos de acordo? Nesse ponto da reunião, todo mundo deveria estar de acordo. Se alguém ainda diz ainda não, ok, anota, ok, vamos levar isso para frente. E, logicamente, os agradecimentos, né? Você agradece e fecha a reunião, mas o grande trabalho começa agora, que vem com o follow-up. Porque o que acontece em reuniões? Ou elas são muito boas, porque todo mundo entendeu, né? Depois de uma ou duas, o pessoal fala: olha, o Paulo não está brincando, não. Quando ele entra numa reunião, é pum, 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 né? Tem que acompanhar, é coisa interessante, é legal. Mas no começo, tem vezes que você chama 5 pessoas, uma não aparece. A outra tem que sair no meio da reunião porque teve um problema no departamento dela, ou aconteceu alguma coisa, um telefonema, sei lá eu. A outra fica no telefone sem prestar atenção. Um desastre. Então você fala: olha, o meu propósito, apesar que eu pus todo o meu esforço, não deu certo. Então, mesmo que eu tenha dito para eles que eu ia enviar essa informação no futuro por e-mail, eu não vou fazer isso. Eu vou escrever um e-mail dizendo: olha, já que fulano não veio, ciclano teve que sair antes e o pessoal estava meio distraído, na sexta-feira eu vou estar na sala tal, venham sentar comigo, vamos olhar o relatório juntos para tirar qualquer dúvida que existirem, e só depois eu me ponho à disposição de vocês de fazerem isso, e aí vamos tomar uma decisão. Geralmente eu falo: peraí, que decisão mesmo, né? Se eles estavam perdidos, aí vai cair a ficha de que, peraí, isso aqui é sério, tá? Falando, eu vi que vocês não prestaram atenção, eu estou me colocando à disposição, se vocês não fizerem nada, a gente vai tomar uma decisão de qualquer maneira. Então, bem claro, por isso que a análise é importante, quando tem alguém anotando os comentários, que estão indo, porque você tem mais ou menos um pulso do que está acontecendo nessa reunião. O que mais que você faz no follow-up? Você para e pensa: será que tem mal-entendidos? Todo mundo entendeu o que deve fazer? Existe alguma coisa nova que surgiu que eu não estava esperando? E só depois que você faz isso, é que você realmente manda um e-mail recapitulando bem brevemente: fizemos isso, decidimos aquilo, e esses são os próximos passos, tá? O mais importante é o follow-up, é você parar e perceber se a tua entrega, o que você entregou, foi recebido da maneira que deveria ser recebido, principalmente se alguém te pediu feedback. Faça uma análise de alguma coisa e passe para os outros, sei lá eu. Impossível ter sucesso se a pessoa não está prestando atenção, ou, sei lá, é perda de tempo, por assim dizer. Então, informação bem direta.
como eu disse, ou são números, ou são os resultados da semana passada, você tem que manter também bem a mesma linha. Ou é um feedback que alguém te pediu, a tua opinião em algum tema, ou uma proposta, mas é sempre uma ou duas pessoas, ou várias pessoas apresentando para um grupo de pessoas. Quando eu falo reunião, gente, também pensa bem. 2 pessoas é mais uma conversa, 3 para mim já vira reunião. Tem essa estrutura. Mesmo com 2, eu sempre penso nessa ordem para ficar claro de que não estou perdendo meu tempo nem o tempo de ninguém. Agora vamos falar de engajamento. Aqui muda porque você precisa a participação ativa das pessoas convidadas, tá? Então requer participação. Um exemplo pode ser aquela reunião matinal, né, onde você pergunta, fulano, o que você está fazendo, no que você está trabalhando, o que você quer conseguir hoje, tem algum impedimento, precisa de alguma coisa, né? Pode ser aquela chamada diária, o Scrum diário, né? Pode ser uma reunião onde você está convidando várias pessoas para tomarem uma decisão juntas. Então, precisa da participação, né? Pode ser uma sessão de brainstorming, vamos inventar, vamos discutir ideias, por exemplo, no negócio de como não fazer cópias e manter tudo eletronicamente. Vamos criar um processo, quem que tem ideias, o que a gente faz, que tipo de documento tem que guardar, não guardar, onde que a gente guarda, como organiza a informação para que todo mundo possa achar, né? Esse tipo de brainstorming são essas sessões onde você tem que realmente controlar o teu público, não é nem público, são participantes agora, né? E manter as coisas rolando na direção certa. Então, é engajante, a estrutura é flexível, mas você tem que ter controle, é muito fluida, mesmo que você tenha uma estrutura, olha, não vai ser uma coisa tão direta como apresentar fatos, não é? Então, por exemplo, digamos que passou uma semana, o pessoal viu aqueles números, todo mundo decidiu, Paty, eu acho que precisamos mudar o processo e começar a fazer tudo eletrônico. Não queremos mais papel, você tem razão, vamos economizar, vamos entrar num novo século, né? E os 5 participantes, grupo A, B, C, D, o A e B te dizem, a gente já está economizando papel, então a não ser que vocês inventem alguma coisa que vai atrapalhar o meu mundo, eu não preciso participar. Vocês me mostram que vocês decidem, se não atrapalhar o meu, eu não tenho que estar lá. Aí você pode dizer, mas é importante que você venha, porque pode ser que você tenha ideias. E pode ser que essa pessoa se engaje ou não, mas é por aí, tá? Outra coisa que pode acontecer é todo mundo, acontece muito também isso. Ótima ideia, mas você decide, cai fora. Então, o que acontece? Agora tem que existir essa tomada de decisão de como que queremos fazer. Não preciso ter uma reunião para tomada de decisão com essas 5 pessoas. Eu descobri que existe uma maneira de economizar dinheiro. Todo mundo falou, vamos fazer. E eu decidi, então, que vou levar à frente. Mesmo que isso aconteça, você tem que se fazer as perguntas de quem precisaria estar na reunião. Por quê? Porque, veja bem, bom, primeiro decide, né? Esqueci esse passo. Vamos decidir se precisa reunião ou é só passar um e-mail falando concordamos e acabou, né? E a questão é, posso pedir o feedback individualmente ou é melhor juntar todo mundo numa sala e votar, levantar a mão, né? A informação ou a troca pode ser escrita num e-mail desse tamanho. Gente, se passa disso, não manda e-mail. Aqueles e-mails longos, o pessoal lê a introdução, lê o final, não presta atenção no meio, mal interpreta, aí começa aquela cadeia de 50 mil e-mails, e aí é o oposto, né? Quando o e-mail teria que ter sido reunião, não quando a reunião teria que ter sido e-mail, né? Então, faça essa análise também, quem que vai impactar, precisa de tentar convencer alguém, eu tenho que ter o buy-in de algum stakeholder, será que eu preciso convencer? Eu tenho aliados que acreditam que esse projeto é bom. Se você tem aliados e precisa convencer, você não vai convencer no papel, você tem que ter uma reunião. Requer coordenar trabalho, talvez nessa do Xerox, não, mas em outras sim, eu tenho que coordenar quem que vai fazer o quê. Então, essas são as perguntas que você faz para se decidir se você vai ter que ter uma reunião onde existe essa troca, que é dinâmica. E agora sim podemos falar dos convidados. Eu te disse que aquelas 5 pessoas falaram, Paty, se vira, faz você. E você fala, perfeito, já podemos começar a pôr o projeto em andamento. Vamos ter uma reunião de brainstorming para ver que processo que a gente vai adotar para economizar papel.
Não é por aí. Se você parar e fizer as perguntas, você vai descobrir que você pode estar esquecendo um passo. Por exemplo, quem tem mais conhecimento no assunto? Quem que tem mais conhecimento numa empresa grande, por exemplo, né? No que se trata de guardar coisas, documentos eletronicamente. Bom, primeiro eu tenho que falar com o departamento de tecnologia. Eu tenho a capacidade de parar de guardar tudo em pasta de papel e guardar toda essa informação em arquivos eletrônicos? É possível que a gente não tenha. O Google Drive só tem uma capacidade limitada, né? Numa dessas, você pode começar por aí. Nenhum dos 5 interessados está presente, mas fala, eu tenho que falar com ele. Espera aí, eu tenho que falar com o departamento jurídico também, porque será que eu posso não ter um papel e só ter uma cópia eletrônica? Se você fizer esse movimento de começar a pensar quem tem mais conhecimento, quem que se beneficia ou é prejudicado, quem pode não concordar, o jurídico pode ser que não concordem, né? E se não concordar, acabou. Olha, não pode, acabou, não tem. Você não trabalhou, você não envolveu pessoas mais nesse projeto, você não fez todo um negócio, 5 reuniões para descobrir um processo para depois alguém te falar não dá para fazer, você entende? Se você parar e fizer essas perguntas de antemão, os teus meetings vão ser pontuais, vão ser em ordem, e você vai poder levar as coisas no caminho certo. Quem vai representar cada departamento também na tomada de decisões? Bom, os chefes disseram que está tudo bem, não precisa. Quem vai tomar a decisão final? Eu que criei esse projeto, mas eu te falo, se o departamento de tecnologia, TI, me falar que não pode, esquece, eles têm a palavra final. Se o departamento jurídico me falar que não pode, esquece, eu não vou fazer nada. Então, quem que vai decidir, às vezes, não é nem a gente, nem os 5 envolvidos, né? É outro departamento dentro da empresa. E quem precisa ser motivado e convencido? Beth, agora não é a hora. Não, agora é a hora sim, temos que começar a economizar dinheiro agora, né? Todas essas coisas você tem que pensar em preparação para essas reuniões, tá? Agora eu já sei quem convidar. Eu tô aqui, será que eu... Não, não tem comentário. Já sei o que é a reunião, eu já sei quem vou convidar para minha reunião, agora eu tenho que me preparar. É bem parecido com a preparação de entrega, mas a diferença é o seguinte: como é que eu vou conduzir essa reunião? Agora tenho pessoas falando simultaneamente, pedindo opinião. Será que eu peço para levantar a mão? Peço em ordem na mesa? Peço escrever em bilhetinho de colar na parede? Escrever no quadro? Como é que eu vou organizar esse feedback que eu vou receber, as opiniões, as ideias, não é? Se é o caso de um brainstorming. Se é um caso de decisão, é uma lista de prós e contras, ou levanta a mão, quem vota sim, vota não, é maioria, minoria. Isso você tem que decidir durante esse processo de preparação. Tenho aliados, tem gente que vai me apoiar e me ajudar com argumentos ou não. Sei o que devo fazer para motivar, tenho boa noção de como incentivar essas pessoas para me darem, para participarem, né? Requer a coordenação de várias pessoas para trabalhar. Sei exatamente o que deve ser dito, com que frequência, o propósito, né? E se você determinar que tudo isso é necessário, se prepare de antemão. Tenha, tipo, a tua própria agenda para conduzir essa reunião da maneira certa. No dia, sempre inclua novamente uma agenda bem clara, tenha alguém que anote, tenha um assistente, porque alguém vai ter que escrever enquanto você fala e as pessoas opinam, ou vão ter que colocar as notinhas na parede, que nem na foto. Tem que ter essa ajuda. Às vezes a reunião é pequena e é a pessoa mesmo que está participando, uma fala, outra cola, mas tem que ter uma maneira de organizar durante a reunião as informações e as ideias que estão sendo trocadas. Não só coletar, mas organizar à medida que a reunião acontece, tá? Lembre-se sempre de fazer tua introdução com o propósito, o que vocês querem conseguir, qual que é o formato, qual que é o resultado final esperado. Manter a ordem e o foco. Se for brainstorming, olha, é um trabalho desgastante. Se é tomada de decisão, é bem mais fácil, mas se há pessoas que opinam diferentes, você tem que dar o espaço para elas discutirem, para elas digerirem, para entrarem em acordo. Então, você como mediador, se você não está se posicionando de um lado ou outro, se você ainda por cima tem que defender o teu lado, mais energia é consumida. Então, esteja preparado durante a reunião para se posicionar também. Tem aquelas
o as dentro da manga, né, de informação adicional se for necessária, tenha números, não use, se não precisar não use, não faça uma reunião longa, sem necessidade. A questão é, precisa, eu tenho toda a informação na mão, e é isso que você vai fazer. E o fechamento é sempre a mesma coisa, a recapitulação, os próximos passos, quais são os prazos, as datas, a confirmação que estamos todos de acordo e os agradecimentos. Agora, se você tiver controle dessas reuniões, se as pessoas entrarem e saírem sabendo qual que é o propósito e o que deve ser conseguido no final, vai acabar o teu problema com reuniões. E você pode ensinar isso para os teus liderados, para eles terem uma visão bem clara de como essas reuniões devem ser estruturadas. E existe uma reunião, uma razão por que você deve estruturar essas reuniões dessa maneira. Numa reunião de brainstorming, numa reunião de tomada de decisão, numa reunião dessas onde existe essa participação, organização de trabalho, seja qual for, olha, na sua análise é a mesma, são as mesmas perguntas, alcançamos os resultados esperados, eu sei o que fazer com essa informação que acabei recebendo, tem consenso ou foi quase consenso e de qualquer maneira eu vou levar em frente porque já tenho o necessário. Às vezes você não tem consenso total, mas tem já uma ideia de como progredir com um projeto ou com uma ideia. Ficou alguma coisa no ar? Então, uma vez que você faz tudo isso, aí sim você pode mandar uma boa recapitulação, porque você parou, digeriu, leu as anotações, entendeu bem onde você se encontra hoje em relação ao tema, e você pode mandar essa recapitulação, que sempre esses são os takeaways, os próximos passos, as ações e as responsabilidades, as datas dos prazos, tá? E aí você manda os convitinhos para as próximas reuniões, se tiverem mais, ou você põe aqueles alertas na tua agenda para enviar mais relatórios, ou seja lá o que for. Agora, lógica, gente, por que eu recomendo ter sessões separadas? Uma para passar informação, outra para tomar decisão, outra para brainstorming, outra para motivação, fora aquelas, né, para desenvolver um projeto. É difícil você... O que acontece nas reuniões ruins? O que acontece? São aquelas que geralmente eles querem que você... que elas têm mais de um propósito, por assim dizer. Não só você tem que digerir informação, mas tem que tomar uma decisão aí. É difícil, demora, vai ter perguntas, atrapalha. Então, é melhor ter primeiro uma de compartilhar, como eu disse, você vai informar alguma coisa. Por quê? Porque ela requer pensamento lógico. Prestem atenção, eu vou compartilhar com vocês a minha opinião, eu vou compartilhar com vocês números, resultados da semana passada, eu vou compartilhar com vocês um relatório que vai mostrar alguma coisa nova. O intuito hoje é vocês verem, olharem. A única coisa que eu quero que vocês façam é que entendam essa informação e pensem como pode ser utilizada. Acabou. Hoje não vamos decidir se a gente vai fazer alguma coisa com ela. Acabou. É lógica, é bem analítico e acabou por aí. Rápido, para o ponto, reunião curta, 15 minutos de perguntas e respostas, não tem nenhuma pergunta-resposta, ótimo. O meeting acaba antes da hora, todo mundo te agradece porque você terminou antes da hora. Se você começa... O que vocês acham? Deveríamos fazer alguma coisa com essa informação agora? Hoje ninguém vai digerir tudo aquilo, pensar e ter uma resposta. Então, é uma perda de tempo que prolonga uma reunião. O único momento, e aqui tem círculo em amarelo, o único momento que uma tomada de decisão vai junto com uma de entrega de informação, acontece geralmente quando é só um departamento envolvido e é muito claro, é muito óbvio. Olha, se fosse só o meu departamento, como eu disse, eu me posicionei como se eu fosse do departamento financeiro, de contabilidade, tentando economizar dinheiro, não imprimindo as coisas em papel, né? Se eu falar, bom, eu posso fazer isso na minha equipe, eu não preciso de mais ninguém para decidir, então eu posso olhar, já tomei uma decisão, olha, isso aqui serve para mim também, resolvido. Ou você conversa com o teu superior ou com os teus liderados, mas é fácil, porque os dois requerem certa lógica. E a influência, já que você não tem que convencer ninguém, você não precisa influenciar os outros, é a tua decisão. Então, nesse momento, a tomada de decisão e receber a informação pode acontecer junto. Se tiver que convencer alguém, faça separado. Depois, em reuniões de engajamento, vem o brainstorming. Um brainstorming requer criatividade, então tem que ser outro tema separado, não pode misturar. Depois vem a implementação, que isso requer um certo know-how que a gente não vai discutir, treinamento. Aí vem a motivação. A motivação é pura emoção, gente, então não adianta querer misturar isso com dados, com aquilo, entendam essa informação, mas confunde. Então eu prefiro uma reunião de motivação
curta, rápida, bem direta e no ponto. O pessoal sai empolgado. Entrega a informação um dia, uma hora, mesmo que seja no mesmo dia, e depois você faz as outras separadamente. Dá tempo para as pessoas digerirem e se focarem só numa coisa. Importante é o foco daquelas pessoas que estão presentes, tá? Aí vamos falar em duração, porque o que mais o pessoal detesta é a perda de tempo, né, nas reuniões. Eu vou te falar, se for uma reunião diária, um daily, um stand-up, ou aquelas da manhã, né, faça rápido, 5 a 15 minutos no máximo, dependendo de quantas pessoas participarem. Se é uma equipe que trabalha remotamente, né, em casa, aquela ligação matinal de todo mundo, você tem algum problema, tá tudo bem? Você sabe o que você tem que fazer hoje? Fulano, você, tá? Né? Vai um por um e acabou. O trabalho de fulano atrapalha com o de ciclano? Não, então tá ótimo. Todo mundo tenha um bom dia, falamos ao meio-dia. Sei lá eu, mas tem que ser um negócio bem dinâmico. Uma reunião de motivação, como eu disse, tem que ser curta. Eu vi muitas reuniões de motivação dar errado, ou o pessoal achar uma perda de tempo, por quê? Porque elas começam super animadas. Aí a pessoa vai, conta a história, não sei o quê, o nível de engajamento já vai, né? O pessoal começa a pegar no telefone, olhar e-mails, né? Vai declinando, porque é muito longa a reunião. Aí no final termina lá em cima no alto. Perfeito, começou no alto, terminou no alto, tudo aquilo do meio poderia ter sido removido. O formato ideal de uma reunião de motivação, para mim, é bem simples. Você começa aqui embaixo, tem que terminar lá em cima. Fala de ontem, no passado era isso. Hoje, nossa, estamos ótimos. Amanhã, ainda melhor. Olha, comparando com os números do ano passado, essas vendas estão incríveis. Time, bate palma, participa. Olha o fulano, que bem que ele fez. Você engaja as pessoas. Elas participam, mesmo que não falem, pelas palmas, pelos comentários, né? Existe esse engajamento. E depois você fala do hoje, aí você fala o futuro, quem vender mais vai ganhar isso, ou vai acontecer aquilo, ou vai ser destacado, sei lá eu. Mas esse é o movimento numa reunião de motivação, não é onde você conta, storytelling, faz longo, a vida, a volta, não é por aí, tem que ser direto no ponto. Compartilhar informações não mais do que uma hora, incluindo até 15 minutos para perguntas. Por quê? Porque as pessoas têm uma capacidade limitada, todo mundo tem uma capacidade limitada de absorver informação. Se você gastar 30 minutos jogando números, dados, informação nova para uma pessoa, você vai perdê-la. Então, é melhor fazer curto no ponto e já dá tempo de perguntas. Isso é muito importante em tudo que envolve números, dados, gráficos. Se for, sei lá, mais do que uma hora e meia, eu acho que não dá. Não dá. Lembre-se, além do mais, é uma pessoa só falando, não tem engajamento, tá? Sessão de brainstorming. Como eu disse, brainstorming, você vai ter que controlar todo mundo, você vai ter que manter as pessoas super empolgadas, dando ideias, contribuindo, criativas, né? O que você precisa? Se for um grupo, para mim, seja o tamanho do grupo, tem as garrafinhas de água, tem a água por perto, a xícara com café, que todo mundo vê, e um monte de balinha e coisa doce para manter o nível de energia alto. Por quê? Porque elas desgastam muito. Então, tem um break no meio, um intervalo para o pessoal passar o e-mail, ir no banheiro, sei lá, tomar um café, respirar e voltar, mas nunca também mais do que uma hora e meia, porque é exaustivo. E a reunião de tomar decisão pode ser um pouquinho mais longa, talvez 2 horas. Por quê? Porque a pessoa tem que digerir a informação, aqueles que têm que tomar a decisão talvez precisem uns conversar com os outros. Então, também com esse intervalo no meio, você dá a oportunidade das pessoas criarem alianças ou discutirem pontos diferentes. E o que tem que ser muito claro é que em qualquer uma dessas reuniões você tem que falar: hoje temos que sair daqui com uma decisão tomada, ou hoje temos que sair daqui com um esqueleto do projeto que a gente quer fazer, ou hoje eu quero que vocês concordem, que entenderam e têm completo domínio da informação que eu dei. Você tem que lembrar as pessoas qual que é o propósito para não acabar uma reunião com A. Tá bom? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é muita informação. Depois vocês vão ter o vídeo para anotarem esses pontos. É super importante, mas eu te garanto que se você seguir esses passos, daqui para frente não existirá aquele negócio dessa reunião deveria ter sido e-mail, ou esse e-mail super longo deveria ter sido uma reunião, ou essa cadeia de e-mails
pior ainda, deveria ter sido reunião, tá bom?